Dani, eu vou fazer uma breve apresentação para quem não te conhece. Vou encurtar Tá um pouco as bom. suas credenciais, que são muito grandes, tá? Não, Mas, não são tão enfim. grandes não, Dri, não é Ah, verdade, mas a são. gente Mas, segue enfim. aprendendo, né? A Dani é psicóloga infantil, formada pela PUC de São Paulo, com especialização em psicologia analítica do Jung, formação em transpessoal. Ela tem uma clínica atendendo crianças, adolescentes e famílias, né, há 20 anos. Também ela faz Sim. palestras maravilhosas. Ela é autora do livro Conversa com Criança. E ela tem um canal no YouTube fantástico, com vários vídeos incríveis, gratuitos para quem depois quiser, quem não conhece quiser acompanhar, é só se cadastrar lá, né, Dani? É verdade, os E vídeos, aí é os vídeos já duram maravilhosa. 10 anos, né? Então são incríveis. Então, assim, eu também vou me apresentar rapidamente também Apresenta, para amor. quem não me conhece. Eu sou Adriana De Cash Sola, meu apelido é Drica, e junto com a minha amiga e sócia Ana Paula Maciel, a gente criou o Pausa para Prosa há 3 anos com o objetivo de conectar pessoas a saberes, né? Quando era possível os encontros presenciais, eles aconteciam. Agora, nesse mundo virtual, eles acontecem via Zoom. A gente também tem muito conteúdo no Instagram. A gente acabou de abrir um canal no YouTube novinho. Tem poucas pessoas. Quem quiser se inscrever também, a gente vai estar subindo conteúdos, sempre ligados a comportamento e educação. Então, assim, rapidamente é isso. E a gente E tá no YouTube também, né, Dri? A gente está fala, Dani, transmitindo me no conta essa YouTube parte. aqui, né, Dri? Vamos Dá um olhar para beijo lá? em todo mundo que está aqui, que está chegando. A gente vai bater um papo agora sobre exatamente este novo momento, né? Porque a gente já, do primeiro momento já foi, é quase a segunda onda, terceira onda, quantas ondas teremos? Então, hoje a ideia é a gente bater esse papo de como é que a gente segue nessa situação, né, Dri, que a gente tem vivido. A gente até colocou a questão das emoções, né, Dani, como uma pauta, como lidar com as emoções, mas na verdade é como lidar com isso tudo que está acontecendo, né? Olha o Thiago entrando, Sim. Dani. Tá, você tá Aonde? vendo? Dani, tá no Instagram. Oi, Thiago. Cadê? Thiago Tamborino entrando, tá mandando um beijo para Ah, você. beijo, querido. A Thaís também. Que delícia. Então, né, Dani, a gente podia começar a falar um pouco assim. A gente está vivendo esse momento, né, maluco, singular, doido, repentino, né? Onde muitas emoções estão à flor da pele, né? Emoções como medo, como angústia, como a tristeza, a solidão, frustração. E como a gente até falou, né? A gente já passou pela primeira, a gente falou sobre isso no telefone, né? Então, assim, pensar que a gente já Sim. passou pela primeira fase dessa confusão, dessa pandemia, e que a gente está entrando, de repente, numa segunda fase, né? E que eu sinto que passados esses meses todos, não sei como é que você sente isso dessa pandemia, essa ansiedade vem aumentando, sabe? Essa vontade, essa ânsia pelo retorno, né? Daquilo que a gente tinha, esse cansaço dos encontros virtuais, de tantas telas, das interações que não são mais a mesma. Embora eu penso que, assim, no primeiro momento, né, dessa pandemia, passado o primeiro susto inicial do medo, da angústia, tiveram inúmeros ganhos, né? Então Uhum. teve a criatividade que foi implementada, né? Do estado diferente nesse mundo, das novas relações familiares que tiveram que ser readaptadas. Então todo mundo contribuiu com isso, novos combinados, muitos encontros e desencontros Uhum. também, mas novos encontros familiares. Então teve um novo, um inusitado, né? Mas passado esse novo, esse inusitado, eu vejo que assim, Já. muita saudade do abraço, né? Do contato com os avós que não estão podendo, muitos deles não Sim. querem encontrar, desse olho no olho, né? Eu não consigo te ver quer dizer, eu tô vendo a Dani pela tela, mas eu não te sinto, eu não sinto cheiro, não sinto tato, contato, o calor humano, né? Sim. Então, assim, você que conversa com tantas crianças e famílias todo dia, né? Adolescentes também. O que você vê, Dani? Quais são as maiores angústias e os questionamentos que você está vendo, que eles estão trazendo para você nessa dita segunda onda, nesse momento atual que a gente está vivendo de pandemia, dessa Sim. confusão? É tão interessante, né, Dri? Porque a gente teve, assim, uma mudança bruta
né, de forma brusca, no que a gente conhecia como a nossa rotina, que nos dava sentido, que muitas vezes nos trazia segurança. Então eu sabia qual era a minha rotina de todo dia, e nessa rotina de todo dia eu me sinto seguro, porque eu sei o que vai ser o meu dia de amanhã, né? Eu sei como é que meu dia de amanhã vai acontecer, eu sei que horas eu tenho que estar em casa, que horas as crianças chegam, que horas que, né? A gente tem toda uma dinâmica conhecida que muitas vezes nos traz realmente essa sensação de controle. Falsa segurança, né? Exatamente, a gente não tem controle, mas a gente pensa que tem. Sim. E se tranquiliza nesse processo. Então, lá atrás, em março, quando tudo isso colapsou, a gente viveu um contato muito profundo com a vulnerabilidade que somos. Do estar vivo, do ter controle, a minha rotina, a vida do jeito que eu quero. A gente teve toda essa... Do estar vivo e do medo, né? De não estar vivo. Porque de não estar vivo. Muito medo da morte, né? Assim, e esse medo da morte é interessante, porque ele vem num primeiro momento colado na ideia do Covid. Mas a morte, gente, como dizia a minha avó, basta estar vivo. Então, assim, você pode escorregar no box do banheiro. É que a gente não entra em contato com isso. Não. Por quê? Porque a gente gosta mesmo da sensação de que a gente está vencendo a morte, inclusive, né? Nas nossas Temos atitudes, controle nas até nossas... sobre isso. Isso. Né? O que não é verdade, mas ok. Não. A gente não gosta de ter contato com isso, porque nos coloca num tamanho enquanto humanidade que quebra nosso orgulho, nossa prepotência, nossa arrogância. É hora que a gente tem um ganho enorme disso, isso eu vivi alguns anos atrás, da necessidade de Deus, ou dessa conexão com algo maior do que nós, porque a gente não tem este tamanho todo que a gente pensa que tem. Mas o ponto a gente começou a passar por essas etapas, né, primeiro, nessa vulnerabilidade muito grande, existe uma sequência muito imediata de tentar criar uma nova rotina que eu já tenho sob controle, então tá todo mundo já funcionando tudo do jeito que eu acho que tem que ser. Mas, nesse intenso contato, a gente também pôde observar exatamente um aumento de conflitos, um aumento de frustração, porque o outro não é do jeito que eu quero que seja, a rotina não está andando do jeito que eu quero que ande. Então, a gente também viu todo esse processo. Eu acho que agora, com esse tempo, nós estamos falando de praticamente 5, 6 meses. 6 meses. Dentro de casa, a minha bermuda bege já sabe que todo dia ela será usada, a bermuda bege, a bermuda outra e a bermuda outra. Sabe, você vai criando uma outra rotina de começar a acordar, de hora do café, que roupas você usa em casa. Já conhece mais essa nova rotina, né? Então você está lidando um pouco mais com o conhecido que foi muito desconhecido há 6 meses atrás. Isso. Mas este conhecido, ele também não tem sido um conhecido fácil. E aí que a gente começa a entrar em contato com sentimentos que têm aparecido, do tipo um pouco às vezes de falta de tristeza mesmo, que conta muito dessa falta de perspectiva, às vezes de uma falta né? de esperança. Isso. A gente tem também o sentimento muito comum. Então, se a gente for olhar as emoções como notificações, ao invés de olhá-las como um problema ou algo que eu não devia estar sentindo, que tem tudo a ver com a expectativa, a gente começa a ser grato pelas emoções porque elas me trazem informação sobre como eu estou lidando com a situação do momento e como que está sendo a minha postura. Então, se a gente for abrir as emoções, é muito interessante isso, a gente perceber que normalmente, quando tem uma sensação de tristeza, eu vivi isso antes de ontem, por exemplo, de estar triste, de ter que tomar determinadas atitudes que não era o que eu queria. Então, assim, tem um luto da vida que eu achei que eu fosse viver e não vou. Tem um luto de eu entender que é essa tristeza? Porque, assim, tem uma coisa legal, eu acho que é uma definição linda de emoção. Pelo menos eu acho super bacana, do Paul Ekman, sabe o Paul Ekman? Não conheço. Psicólogo, cientista, um dos maiores estudiosos sobre a emoção em si, que assim, a emoção é um processo.
Então ele sim, diz que o que é? A emoção não é a emoção, ela é um processo, ela é uma avaliação automática, que ela é sim. influenciada pelo nosso passado evolutivo e pelo nosso meio, né, pela nossa vivência pessoal, e que ela, na verdade, ela informa quando ela nos diz quando algo importante está acontecendo em relação ao nosso bem-estar. Então, o que ela diz? Ela está te informando, ela está te dizendo quando algo está acontecendo e que pode afetar o seu bem-estar, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Então, assim, se você parar para pensar, e esse processo da emoção te faz responder, ele nos ajuda a responder, né, a esses desafios, ele é uma oportunidade de resposta. Então, Ah, mas eu vou dizer para você, é uma super oportunidade de resposta, mas às vezes a gente não responde com a humildade de quem está aprendendo, e às vezes, né, Dri, a gente vai ficar atolado numa emoção, no queixar-se, sim, no se sim, vitimizar. Então, assim, o que que a gente faz com isso é um ponto muito importante sim. mesmo, né? Mas entendendo que é um processo, é o que você falou. O que esse medo está dizendo? O que tem por trás Sim, desse medo, né? Qual foi o processo que chegou e combinou nessa emoção? Ela não é do nada. Da onde que veio esse sim, medo? Então, conseguir parar para olhar para isso, né, Dani? Porque muitas sim. vezes você fala, não quero ver, eu não Então, e quero entrar em normalmente contato. a gente fala, eu não quero ver, porque culturalmente, dentro do nosso processo cultural, e mesmo dentro do processo da psicologia, muitas vezes o entendimento da emoção é de que eu só deveria sentir coisas boas. Boas. É Só que nas fraqueza, né? Então, assim, boas, eu não então, posso sentir isso. Eu sou fraco, eu exatamente. não sou boa o suficiente, eu não dou Só que conta. nos sentimentos bons, se a gente for parar para pensar, a hora que você está satisfeito na praia, tomando uma cervejinha naquele dia maravilhoso, você está recebendo pouquíssimas notificações a seu respeito. Então, assim, Sim. as emoções ditas como desconfortáveis, eu não vou colocar como ruim, porque eu não vejo elas como ruins, mas o desconforto trazido de uma tristeza me faz perceber, por exemplo, antes de ontem, que eu tive um momento assim, me faz entender que eu não tenho o controle que eu achei que eu Uhum, tivesse, me faz uhum. entender que eu posso só hoje fazer o melhor que eu posso. Então, assim, vai me dando oportunidade de, por exemplo, uma irritação normalmente tem a ver com duas coisas. Ou eu quero que o outro seja do jeito que eu quero que ele seja, que normalmente é o meu jeito, ou eu estou frustrado porque eu gostaria que tudo rodasse a minha forma. O Duas coisas para medo, você, né? A sua irritação te conta isso isso, sobre você, né? E aí te faz isso, olhar para você, porque a sua irritação é isso, diferente da minha irritação. Então, o que me causa totalmente, medo é diferente daquilo que te causa medo, né? Então, o que está isso. informando sobre você, né? Isso que você está contando. Isso. E, por exemplo, a gente ter a história da ansiedade e do medo, eu às vezes tenho essa sensação, né, de às vezes você começa a ficar meio suspirosa, dá aquela puxada de ar, né, e a coisa parece que tá curta. E Uhum. são oportunidades da gente perceber de novo a gente pegando a rédea da vida na nossa mão. Então, a hora que você começa num processo de ansiedade, de preocupação, de ocupar-se antes de algo que você não está vivendo, a gente Sim. começa exatamente a ir tomando de novo aquele tamanho grande de quem tem o controle. Então, assim, Uhum. eu acho que essa estrutura toda que a gente está vivendo, que ela é muito desafiadora, ela convida a gente a viver um dia de cada vez, o que a gente tem Uhum. muita dificuldade, a fazer o melhor que a gente pode em toda e qualquer circunstância, cuidando das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. E se por um acaso você foi soberba, arrogância, prepotência, se você foi a poderosa chefona ou poderoso chefão em cima das pessoas que também estão aprendendo, a gente pode pedir perdão, por exemplo, no como eu falei e reafirmar o que eu preciso. Então, assim, o que eu vejo é Hum. que enquanto a gente não acolhe as emoções e aprende que informação elas contêm, a gente está navegando descartando ou não olhando a bússola do barco, sabe? Então, Sim. assim, é muito interessante ouvir e parar para prestar atenção. Agora, não é confortável, né? Por que não é confortável?
porque dói, porque você se dá conta do teu tamanho, porque você percebe as suas posturas, as suas Porque vontades. muitas vezes, a gente não dá conta da tristeza do filho porque a gente quer acolher isso, a gente quer cuidar, a gente quer sanear, né? Não é nem acolher, porque acolher tudo bem, mas a gente quer se livrar, que ele se livre desse sofrimento e que ele não viva aquela tristeza, né? Sim. Quando, na verdade, assim, olhar para essa tristeza e entender aquilo, é isso que você está contando, né, Dani? O que a tristeza está contando, né? Como é que a gente pode dar conta, né, de ver o filho triste e falar, bom, eu também tô triste, porque tá todo mundo triste, né? Faz parte da experiência humana, né? Num momento como esse, a tristeza faz parte, ela é parte disso, né? Então, é sobre isso que você está falando um pouco, né? Como é que essa questão do acolhimento? A gente aprendeu muito, né, ultimamente, a respeito da empatia. E a empatia, ela é um movimento muito bonito. Se a gente for para pensar teoricamente, eu vou fazer um movimento de ir até aí, ouvir da sua dor. Mas eu comecei a refletir ultimamente o quanto eu sinto isso na empatia. Tem um pedaço meu que está bem aliviado de que eu não estou vivendo o que você está vivendo, entendeu? Então, assim, eu sou empático, mas tem um pedaço que é a gente tentar o impossível de eu me colocar no seu lugar. Eu jamais vou estar no seu sapato. Eu não tenho o seu temperamento, eu não sou você. Não tá então, a empatia, ela sempre me dá essa sensação de que eu vou até você, mas só o fato de eu ir até você, te ouvir, do lugar de que a dor está em você, já me bota num lugar de arrogância, como se eu não tivesse a mesma dor que você sente. O acolhimento, para mim, ele é de uma profundidade tão grande, porque eu só posso abrir a boca para ouvir a sua dor quando eu localizo o quanto eu também dou a mesma dor nas minhas experiências. Então, eu tenho a dor de me sentir vulnerável? Eu tenho. Você provavelmente também tem. Muito. A hora que você me vê doendo, vulnerável, quando você localiza essa dor em você para vir, então, aí, fala, Dan, eu sei, eu sinto muito, é difícil, eu tô aqui se você precisar de alguma coisa. Isso promove encontro e acolhimento. Mas qual que é a nossa tendência? É aquela cena, né, com os maridos, não sei se você já viveu, Dri, que assim, a tendência é você fala, esse fim de semana eu até estava muito triste com uma situação e eu falei, gordo, falei pro Rogério, eu quero falar com você, mas você pode não me tirar daqui? Você pode, por favor, não me solucionar nada? Será que você pode só ficar comigo nesse lugar? E ele falou, posso. Sabe aquela cena que você fala, eu tô tão mal, aconteceu tal coisa, a pessoa já vem. Mas por que você não isso, não isso, não isso? Não quero solucionar, eu quero ficar nesse lugar da dor. Eu quero doer isso, eu quero doer a dor. O acolhimento, ele proporciona isso. Por que eu aguento a dor do outro? Porque eu conheço essa dor. Porque eu passo por isso, porque eu escuto que conhece essa dor, né, Dani? Muitas vezes você se coloca num lugar vulnerável como o do outro que tá chorando, tá trazendo Então, mas eu vou dizer para você, Dri, a gente pode não passar pelas mesmas situações, mas pelas mesmas dores, no sentido do ser humano, enquanto condição humana, a gente passa. Todo mundo. Então, é só você fazer um searching, já me senti desrespeitado, o teu filho tá desrespeitado porque o vizinho roubou a bola dele. Mas você não fica desrespeitada porque alguém pegou tua bola, mas você já se sentiu desrespeitada de alguém tomar uma coisa sua no seu escritório sem te pedir? Já. Eu sei esse sentimento, que vem uma raiva, vem uma fúria, ao mesmo tempo vem uma sensação de eu preciso me colocar, mas eu gosto tanto da pessoa. Você já sentiu? Já. E aí eu consigo acolher o outro. E acho que nesse momento que a gente está vivendo, o acolhimento, ele é uma ferramenta que diz: tudo bem você sentir isso, você não está só sentindo isso, e, ao mesmo tempo, nos tira dessa expectativa de que você devia estar dando conta, você devia estar conseguindo, você devia estar sentindo aquela cena, né, às vezes, da gratidão, eu não posso doer a dor que eu dou, porque eu precisava ser grato, porque tem tanta gente pior. Não, então, mas por exemplo, dor é tua dor, né? Seu filho chega, olha, não tô podendo, tô com raiva, com muito ódio, porque eu tenho uma, né, não tô podendo ir, posso ir na casa do amigo que tem 15? Não pode, né? Então, assim, que raiva, aí você fala, não, mas como raiva? Você tem casa para morar, comida para vestir, tem muita gente numa situação pior, né? Vamos trazer, pior do que... E aí ele faz o que com aquilo, né? Tá reclamando?
Então, assim, é isso, né? Quer dizer, bom, ele é real, é válido aquilo. Pô, ele quer estar com o amigo, a gente também já passou. Você também sente falta dessa interação. E tudo bem, então é isso. Não adianta Sim. falar isso. Isso não vai tocar, você não vai acolher. Essa fala é uma fala que exige. Você já Uhum. devia dar conta de viver o que é o ideal de ser vivido. Você já devia dar conta de lidar com essa situação de uma forma melhor. Ainda tá grávida, né? Isso. Só que o ponto é, conta. quanto mais a gente vai pondo a bússola no nosso coração, mais a gente vai entendendo o quanto a gente é falho, o quanto a gente fica estrangulado com situações, o quanto a gente se exige. E aí a coisa vai ficando complexa. Ó, aqui no YouTube, Sim. Odri, a Elisângela escreveu: eu adoro essa parte do acolhimento, eu não sabia o poder disso até usar no meu filho. Às vezes confesso que esqueço, mas eu sempre tento, é maravilhoso. Um filho acolhido, como qualquer outro ser humano acolhido, é como se toda aquela resposta imediata, às vezes de defesa, ou de fuga, ou de conflito, ela se esvaziasse, porque quando estamos acolhidos, estamos compreendidos. Então, a hora que você dá compreensão para o outro, por exemplo, numa situação dessa, eu sei que você está triste de não poder ir na casa quando tem 15 amigos se reunindo. Cada família está vivendo uma medida dessa história do isolamento, porque cada família tem uma situação de saúde, uma situação dos pais, etc. e tal. Então, não é uma régua para todos, né? Sim. Agora, a hora que a gente vive esse espaço de acolhimento, eu posso dizer para o outro, vamos tentar achar na consideração algo que seja possível? Então, para você ficar em casa tá tão difícil. Ao invés de ir lá onde estão 15 amigos, será que a gente não consegue chamar esse que também está fazendo uma quarentena mais fechada igual a gente, por questões da família dele? E aí a gente vai achando pontos de consideração onde o outro está considerado de um jeito que eu não me abandono e onde eu estou considerado de um jeito que o outro também não está abandonado, entendeu? Consenso, exatamente, né? Então, assim, é um diálogo mesmo, né? Quer dizer, a comunicação não é uma imposição e sim uma troca e um diálogo. Tem uma outra questão aqui, ó, Dani. Deixa eu... subiu o negócio. Peraí, aqui, ó. Mas e quando a criança entra numa fúria e quer destruir o brinquedo que não está funcionando? E quando você fala, soca a almofada e ele não quer? Então, eu já fui muito adepta do soca a almofada, mas hoje eu penso diferente. Vamos imaginar o seguinte, o soca a almofada tem um propósito que é esvaziar a sua raiva para que ela não vá ferir, obviamente, ninguém, nem quebrar nenhuma coisa. Joia? Mas no propósito de esvaziar a raiva, eu não estou dando entendimento ao disparador da raiva, percebe? Eu não estou conseguindo compreender o que é que está incomodando. O que essa raiva está te dizendo? De novo, a mesma história. Isso, é muito mais eficiente eu chegar para ele e falar, amor, porque assim, crianças que têm um temperamento mais dominante e impaciente, ou às vezes mais analítico até impaciente, se ele tá numa brincadeirinha que ele tem que encaixar os 2 fones de ouvido aqui na caixinha, e você tem que encaixar o da direita, do lado direito, do lado esquerdo, e às vezes não encaixa imediatamente, ele arremessa isso longe. Isso conta o quê? Que ele está numa expectativa e numa exigência de que ele já devia saber fazer isso quando ele ainda está aprendendo. Então, provavelmente é uma criança de temperamento mais dominante, porque o valor para uma pessoa de temperamento dominante está no resultado. Então, se eu tive sucesso no resultado e eu consegui encaixar, eu sou bom. Se eu não conseguir encaixar, eu sou uma porcaria, eu sou ruim, aquela coisa toda. E aí vem fúria. Por quê? Porque eu acho que eu já devia ser a pessoa que já devia saber encaixar. Frustrado. A gente precisa... A gente precisa puxar para o aprendizado, que é amor, olha só, é difícil encaixar mesmo, a mamãe também não consegue fazer tudo, eu sinto muito, você quer continuar tentando, respeitando o brinquedo, porque você só pode fazer o melhor que você tem para fazer. É fazer o melhor que você pode, porque uma hora você vai conseguir. Você quer tentar isso agora, ou melhor a gente guardar o brinquedo e você tenta isso depois, quando você quiser novamente? Então, eu não vou tratar a raiva como algo que não devia estar lá.
Por que que isso é tão importante? Porque às vezes a gente tem uma premissa de que os nossos filhos nasceram bons e perfeitos e que tudo que está dando errado no meio do caminho é porque ou você deu atenção demais, ou deu atenção de A menos, culpa ou é sua. traumatizou, ou... A culpa A gente fica A gente dos se pais. culpabiliza sempre, né? Isso, Essa é a tendência da mãe e do pai, de culpa, né? De se culpar isso. daquilo que Só que a acontece. hora que a gente corrige para uma premissa do quanto todos nós nascemos imperfeitos e falhos, com temperamento, que pode ficar bem rígido, inflexível e bem agressivo, ou bem agressivo contra si mesmo, por exemplo, numa não dominância, o que eu começo a entender é que eu sou a pessoa que vai encontrar essa outra pessoa, que eu funciono diferente, que eu consigo olhar para ela, por exemplo, num ataque de fúria de não conseguir encaixar o brinquedo, e consigo convidá-la à responsabilidade de aprender e fazer o melhor que pode. Mas eu não estou mais sendo a pessoa que quer que que exige que ele já devia conseguir, ou exige que eu já devia ter ensinado para que ele não desse ataque de fúria. E que a resposta entende? dele, a resposta, né, uma coisa que a Roseli sempre fala, que eu acho tão bonito, né? Ela fala assim, que na verdade a gente gesta dois filhos, né? Aquele filho que a gente está na barriga e o filho que nasce, né? A gente tem a expectativa, quando nasce um filho, de que aquele filho seja um filho ideal, aquele filho que a gente sonhou. E na verdade você tem que parir de novo, né? Aquele filho, porque na verdade não é uma extensão sua, não é daquele jeito que você idealizou e que você sonhou, ele é ele, né? Um outro indivíduo. Então, eu acho que assim, essa fala da Roseli é importante e dá para ir além, que eu também sou uma mãe e um pai imperfeitos e falhos, e educando alguém que também é imperfeito e falho, e que como as falhas acontecem, vão ser variadas de acordo com as situações e de acordo com os temperamentos, mas essa é a nossa condição humana. Isso começa a trazer, Dri, uma coisa muito importante, que é a humildade da gente se colocar em aprendizado todos os dias. Não tem o lugar de já cheguei lá, já dei conta, já consegui, já sei, não. Você até fala, ai, consegui, dia seguinte catabuft, falha de novo. E aí você entende que até a permanência no erro é o que nos faz permanecer no aprendizado. Porque se você chegasse num lugar que você já conseguiu e não erra mais... Você não abre, não é aberto mais. Você não é aberto mais. Isso. Você iria para arrogância, de agora eu já sei, faz direito a isso. Não preciso mais saber. Entendeu? Sim, não tenho mais o que aprender. Você não aprende. De fato, quando você não quer aprender, né? Você acha que não tem mais para aprender. Nossa, é muito, muito interessante forte, né? Isso. É forte. É forte, mas assim, o fato é que se você não entende isso, né, Dani, fica tudo muito pesado, né? Sim. E assim, e aí, a gente está falando muito do ponto de vista, né? Como é que a gente lida com os filhos e com isso. E que dica que você daria, de repente, para as crianças e para os adolescentes que têm conversado com você, para que eles consigam manter um certo equilíbrio emocional nesse período? Então, o ponto a gente vai buscar o equilíbrio emocional entendendo de toda a variação, a flexibilidade que a gente entende num equilíbrio. Tá. Então, assim, o equilíbrio, ou estar vivo, não é uma parede estática. Não é algo que está posto. É algo que é vivo. Eu gosto muito do eletrocardiograma. Sim. Você tem movimento. Se você estiver numa linha reta, significa que você morreu. Sim. Então, assim, a gente entender que um dia você se alimentou melhor e você se sentiu melhor, e no outro dia você acordou meio de preguiça, fez uma coisa mais descuidada de comida, no dia seguinte você recupera de novo. Então, assim, a gente entendendo que nesse processo de aprendizado a gente está em movimento, e isso possibilita que eu vá cuidando da medida das coisas para que eu me mantenha, se a gente for pensar, né, num range, numa variação que não me bote em espaço de falta de saúde, por exemplo. Vamos pegar um exemplo com videogame, vai. Tá. Videogame, eletrônicos, telas, que tem sido um desafio enorme na pandemia, para todos nós. A grande questão que começa a surgir na pandemia, dentro do espaço da tela, do eletrônico, é que eu começo a entender a medida da tela hoje numa perspectiva diferente.
Eu não recebo o mesmo estímulo de tela falando com você agora, do que eu vendo uma série, do que eu vendo um filme, do que eu jogando um videogame. Sim. Eu estou recebendo estímulos completamente diferentes através do mesmo instrumento. Sim. O instrumento em si pode me gerar uma exaustão enorme? Pode. Isso significa que talvez a medida de tempo de todos esses estímulos esteja demais e eu precise, mesmo em pandemia, enfiar uma máscara no rosto e dar uma volta com o cachorro, pedalar, tomar um sol na cabeça, etc e tal? Sim. Sim, é muito mais cansativo. Os sinais de equilíbrio frente a todo esse momento, eles vão vir conforme a gente vai olhando situações talvez primordiais, eu diria. Situações primordiais. A sua alimentação, o seu sono, a sua atividade física, o seu contato com a natureza. E eu acrescentaria um quinto item, que é a sua fé. Como que você está cuidando dessa relação de ser pequeno, em contato com algo maior. A transcendência. Que transcende. Então, a gente vai olhando esses 5 elementos e você vai ver que, assim, mantê-los os 5 em pleno equilíbrio funcionando não é real. Então, um dia você vai cuidar disso daqui, e aí isso daqui deu uma capengada, volta para cá. Então, quanto mais a gente puder perceber exatamente os sinais de irritabilidade, frustração excessiva, cansaço excessivo, às vezes falta de sono, não conseguir dormir, até né? Quer dizer, aqui, assim, pode não estar conseguindo, não conseguir dormir. Tem distúrbio de sono, muito, né? Isso. Pelo excesso de telas. Então, quanto mais a gente puder olhar esses sinais, mais a gente vai conseguir entender as necessidades que estão postas dentro de uma vida que eu estou buscando a saúde e o equilíbrio, seja ela física e também emocional e espiritual, entendeu? Tá. Ou seja, não é 10, não é isso. Fica muito difícil num período como esse a gente pensar como antes. Então, assim, quanto é seguro? Isso. Não tem essa resposta. Não tem. Não tem um manual que diz. Até porque a gente não está num um período único na história que nunca aconteceu. Então, como é que a gente vai saber? 30, 40? Não existe esse manual. Não vem a coisa. É mais na interação, né? Na interação no sentido no olhar, é na escuta. Eu estar perto e eu vou sentir o seguinte, de repente, essa mesma tela, no estímulo do jogo, começa a me fazer mal. Mas não é a tela que faz mal, é o estímulo do jogo que me faz mal. Posso ser um adolescente, por exemplo, que eu não consigo mais me alimentar no horário que todo mundo se alimenta, não acordo mais quando todo mundo acorda, não durmo mais quando todo mundo dorme, blá, blá, blá. Então, o que acontece? Nesta hora, eu entendo que este estímulo está gerando um processo de tamanha dependência ou de desejo, que eu não estou conseguindo gerenciar, fazer isso e todas as outras coisas. É hora de cuidar. Tá levando a uma disfunção, né? Quer dizer, tá ficando disfuncional. Então, aí você tem que olhar para isso. Aí a gente cuida disso. Então, eu vou tirar um pouco o estímulo dessa criança, desse adolescente, e isso pode ser conversado, porque a hora que você para conversar, é tão bonitinho, você fala, mas você acha que tá na medida? Não, tá muito. Ótimo. Então, qual é o tempo que você acha para jogar este jogo, ou vamos mudar de jogo, ou a hora que a gente vai trazendo para a percepção de si mesmo, as crianças, por mais que elas queiram continuar jogando, elas também conseguem perceber, realmente, eu não estou conseguindo dormir. Realmente, eu não quero saber de fazer outra coisa. Eu tô comendo demais. Eu tô engordando. Outro dia, assim, tava bom, tenho 2 meninos, e tava essa questão, principalmente do mais novo, que tem 14, essa questão do videogame. E foi muito interessante, aconteceu bem isso. Ao invés de você começar a bater, não faz, desliga, vai pra aula, online, começou. Um dia eu sentei para ter uma conversa com ele, porque aquela questão tava super estressante, essa questão do videogame, né? Daí eu falei assim, me fala uma coisa, começa a se perceber, Gabriel, o que está acontecendo com você? Começa a se perceber o quanto isso... E aí ele virou para mim, passado um dia, tal, ele virou para mim e falou assim, mãe, o fato é que meu foco, ele falou bem assim, meu foco não está o mesmo. Então assim, eu não estou conseguindo mesmo parar. Então você tem razão, tá? E aí ele começou a se perceber, né? Então assim, estou precisando de ajuda. De fato tá difícil para eu parar. Então foi que linda! Tudo bem, que passou, linda. Agora voltou, tá? Mas enfim, ele pôde perceber isso, que aquilo não estava... O que aquilo estava causando nele, né? Então, assim... Aí a gente chama para responsabilidade, para o autogerenciamento, para autonomia.
Mas se a gente quer simplesmente impor, porque para você essa medida está muito, sem a participação, às vezes vai ser mais difícil e vai ter mais resistência. Então aqui, por exemplo, as meninas ficam com o celular no quarto. Mas a gente foi andando as horas de dormir, conforme foram passando os tempos, e a gente teve férias aqui no meio, então a hora de dormir ela esticou, mas ela não se soltou completamente. Por quê? Porque numa família onde a gente tem consideração, eu sou a pessoa que cozinha e eu tô trabalhando, não dá para eu estar com o almoço pronto a 1, todo mundo acordou meio-dia, ninguém tem fome. Então, assim, a consideração implica que a gente vai ceder, mas a gente vai chegar num ponto onde ninguém está abandonado, principalmente os adultos, entendeu? Então, nessa história, a gente combinou um horário de dormir. Aí eu falava, gente, mas então vocês precisam conseguir, olha o convite, se desligarem dos seus celulares, tal horário, para dormir tal horário. Aí um dia não consegue, outro dia não consegue. Gente, é difícil. O que vocês querem fazer? Querem tentar mais um dia? Nós vamos tirar o celular do quarto. Não, mãe, tira o celular do quarto. Aí você tira o celular do quarto. 3 dias, 4 dias. Aí fala, agora eu quero tentar de novo. Ótimo, vamos de novo. Porque não adianta a gente estar indo para um processo de educação que não gera autonomia, porque o dia que você não tiver ela do lado, eu não tenho limite, entende? Eu não tenho contorno. Isso. A Laura está dizendo aqui, quando o jogo afeta as notas na escola? Então, o jogo, a tela, os amigos, isso vai entrar dentro dos valores e princípios que você tem da sua casa. Na minha, entram depois da atividade feita. E você fazendo a atividade o melhor possível. Então, quando você tem este norte que está estruturado nos seus princípios e nos seus valores, isso fica mais fácil para você dar um direcionamento, entendeu? Então, o que vai acontecer? Amorzão, vamos fazer o seguinte, então a gente vai cuidar disso daqui primeiro, você vai fazer teu pedaço, a hora que isso aqui estiver sendo feito da melhor forma possível, porque um dos sinais que a gente vai ver que isso está em desequilíbrio eu me livro de toda a minha atividade da escola, porque o que eu quero, o meu foco principal é jogar o videogame. Isso. Então, a hora que eu tô vendo isso acontecer, essa já não é uma boa medida. Por quê? Porque eu preciso fazer o melhor possível na minha escola, no tempo que levar, porque aqui está a minha responsabilidade. Sim, né? Faz parte do seu dever. E a minha obrigação, e depois eu posso curtir a vida, tá certo? É a história que eu adoro dos 3 porquinhos. Você vai construir casa de palha, mas o lobo é logo ali. O lobo é a prova, o lobo é o teu professor que vai te fazer uma pergunta e tudo mais. Vai cair a casa. Ou você vai fazer a de tijolo, pode vir que eu tô pronto, entendeu? Isso não significa que a gente vai ter sempre bons resultados, mas a probabilidade é de ter um resultado melhor, fazendo o melhor possível. Então, as notas caíram, eu estou entendendo que talvez você, porque quer tanto videogame, está se descuidando do que você precisa fazer. Então, a gente vai dar uma pausa nisso daqui, a hora que você reorganizar o seu dever, que você me as suas mostrar, né, que você tem condição, que você conquista essa autonomia de novo. Aí a gente volta. Autonomia a gente não dá, a gente conquista. Quantas vezes a gente vai pôr e tirar milhares, entende? Mas é nesse treino que o que a criança está recebendo? Para eu ter aquilo ali, eu preciso me sustentar fazendo a minha parte do que é meu dever fazer. E aí a gente vai construindo essa caminhada. E a hora que você olhar, vai chegar uma hora que esse gerenciamento ele está mais efetivo, mais eficiente também. Isso acontece com a gente. Sim. Você tem milhões de deveres, milhões de e-mails para responder, milhões de coisas para fazer. Você todo dia senta e é mirabolante, incrível, fantástico. Não. Então, no acolhimento, eu consigo dizer, eu sei, é difícil fazer o que a gente tem que fazer quando a gente quer fazer outra coisa. Mas isso é importante, você precisa cuidar disso, eu também estou cuidando. Vamos combinar que eu vou fazer meu trabalho, você faz sua escola até tal hora, depois você vai ter seu tempo livre também. Então, quando a gente encontra nesse lugar, a gente consegue ir criando uma caminhada de aprendizado. A Laura escreveu aqui, a cunhada cortou de vez. Às vezes o cortar de vez vai ser importante para depois reiniciar num passo talvez mais gradativo. Chegou num ponto que precisou esse corte para que depois construa uma outra caminhada novamente, né? É isso mesmo. A Su
tá perguntando, gente, preciso da opinião de vocês. Meu filho tem 4 anos, ele não obedece de jeito nenhum. Até ansiedade eu comecei a ter. Ele grita muito, está muito agressivo. O que faço? Tá. Então, normalmente, as crianças que têm essa resposta mais explosiva, impulsiva, são crianças que têm um temperamento mais dominante e impaciente, o que significa querem que seja do jeito delas para ontem. Uhum. Então, de novo, né? A gente tem propósito quando a gente está no processo de ser pai e mãe de alguém. Se eu estou no propósito de, como mãe, eu preciso gerar sempre um filho satisfeito e feliz, eu estou completamente fora do processo de educação. Então, se eu estou no propósito de que eu preciso fazer qualquer coisa para que ele não exploda, para que ele não se frustre, você está funcionando num caminho de atender essa criança, e quanto mais atendida ela fica, mais explosiva ela vai ficar quando não estiver atendida. Porque é isso que a gente está dizendo para ela. Então, assim, de novo, quando vem uma explosão, isso é uma comunicação do jeito que foi, porque a criança de 4 anos não vai sentar para você do falar... Do jeito que ela sabe comunicar. Isso. Né? Estou um pouco frustrado com 4 anos, a maneira não gostei. Sim, não verbal, muitas vezes. Né? Às vezes nem adultos dão conta de dizer estou um pouco frustrado com isso que está acontecendo, já manda a voadora, né? Granada, tira o pino e joga o pino. Então, quando eu entendo que existe essa comunicação, essa raiva comunica frustração, comunica não está sendo do jeito que eu quero, eu posso, porque eu também sinto isso, posso não sair gritando com 4 anos, arremessando coisa, mas eu sinto isso. Sim. Eu posso acolher este filho dizendo, eu sinto muito, eu entendi que para você tal coisa é importante, mas nesse momento isso aqui é o possível, agora topa fazer esse troço aí que precisa ser feito, que seja lição, etc, e depois a gente toma o seu sorvete, porque eu estou entendendo que isso para você é uma coisa importante, mas eu vou localizar no tempo para frente, se for algo possível, se não for, eu sinto muito, isso não é possível nesse momento. Mas eu entendo o teu querer, vamos passar o tempo, a gente vai vendo o que é possível. Então, assim, no acolhimento, essa fúria que está muito grande, ela esvazia, porque eu já fui compreendido no que eu preciso. Pensa nas suas discussões com o adulto, com o seu marido, com a sua esposa. A hora que ele te compreende, você... pronto, acabou. Então, a hora que a gente dá esse acolhimento com compreensão, a gente tem o encurtamento dessas crises. Mas quando eu entendo que a crise de choro, de fúria, ela está contando de uma necessidade, eu começo a olhar o que é aquela coisa, né? Tá andando em linha reta, a criança. Tá lá, brincando. Pá! Aconteceu alguma coisa, uau, choro. Esta coisa aqui é onde a frustração aconteceu. Acontece. Eu posso chamar a tentar de novo, eu posso chamar a responsabilidade, eu posso fazer várias intervenções no sentido de eu entendi, você ficou triste que você não encaixou a peça, ou que a gente não vai poder fazer tal coisa hoje, ou que o amigo vinha, não vem mais, mas a gente marca outro dia. E aí a gente vai construindo tentando essa nomear, caminhada. Né, Dani? De alguma forma, tentando nomear isso com essa criança, né? E aí a gente está num propósito de educação que diz, eu vou acolher você no seu desconforto, mas a minha função é te ajudar a crescer no desconforto que se apresenta e não te tirar do desconforto. Então, assim, ele está desconfortável de não conseguir tal coisa, eu vou dar toda a sustentação, amor, acolhimento, para que ele experimente, tente, passe pela perseverança de conseguir. Mas eu não vou tirá-lo dizendo... Às vezes é isso, né? Esse brinquedo é muito chato mesmo, a gente não brinca mais com ele, às vezes a gente... isso daqui... Esse amigo não é um bom amigo para você. Ou a criança está gritando, está chorando... Vamos ver a televisão, quer dizer, você tira ele daquele lugar da tristeza e do choro e você tenta imediatamente levar para um outro lugar. Para outro lugar. Para que ele não experiencie, não viva aquilo, porque a gente não aguenta. Muitas vezes é a gente que não aguenta, né? Sim. E por que a gente não aguenta? Por isso que para mim a premissa ela é muito importante. Se eu entendo, e isso é muito sério, muitas linhas da psicologia estão nessa premissa e da pedagogia também, mas existem algumas que não estão. Que é, na premissa de que esse filho nasceu puro, bom e perfeito, eu entendo que tudo que é desconforto e ruim
está acontecendo, não deveria estar acontecendo, acontecendo. e eu sou responsável. Esse é o nosso grande calcanhar de Sim. Aquiles como pais. Sim. Agora, se eu entendo que ele nasceu imperfeito, falho, como eu também sou, com uma luta interna que nós todos temos entre o que eu quero fazer e o que é bom que eu faça, a gente vive essa luta todo dia, eu começo exatamente a, nesta caminhada, convidá-lo a ficar mais flexível, convidá-lo à consideração, eu considero de volta, porque eu entendo que essa é uma caminhada de aprendizado, não é uma caminhada de luta contra determinados sentimentos e emoções. É uma caminhada de se apropriar da responsabilidade, de se compreender e compreender o outro para a gente aprender a conviver. E é um caminho de Senão... resiliência, né? Porque se a gente Total. tira disso, quer dizer, então assim, no meio dessa pandemia, se a gente não vive, não experiencia a raiva, a tristeza, o que a gente vai aprender com isso, né? É a importância de você conseguir viver isso, até nesse momento que a gente está vivendo, né, Dani? Sim. Porque você sai mais fortalecido, sim, quando você não tira, quando você... A Roseli também fala, os filhos não são de cristal, a gente acha que são, mas eles não são. Eles dão conta, porque na vida, se a gente super protege, a vida vai mostrar, né? Eles vão ter tombos, né? A vida, a diversidade. E é mais do que isso, né? Olha onde é que pega o negócio, que para mim é o ponto mais fundo ainda, que é, eles não são de cristal, e muitas vezes eu trato eles como cristal, porque vê-los doendo ou vê-los desconfortáveis, eu que não dou conta. Sim. Ou eu não quero que isso diga sobre mim. Não quero que isso diga, não, então eu sou uma mãe ruim, a bruxa, porque meu filho... Exato. Só que pensa o seguinte, se a gente está numa premissa de que ele nasceu falho, isso significa que com 6 meses você vai ver um filho do temperamento que for, inflexível. E se ele está inflexível, ele está entrando em desrespeito e desconsideração com o outro. A hora que isso acontece, eu entendo que o meu papel é ser um outro que convida ele à responsabilidade de como ele trata a si mesmo e aos outros. Sim. E eu tô no mesmo desafio com 40 anos, entende? Então, a gente não tá mais num lugar de moldar os filhos, fazer com que eles façam, fazer com que eles sejam, mas eu sou a pessoa que, na convivência com ele, convido ele à responsabilidade de quem ele é. Percebe? Espelho, é uma né? diferença bem grande. Ele pode olhar... Sim. Sim. Não, Ó, a Ana escreveu aqui, eu entendo isso, mas o sofrimento e da dor do filho gera ansiedade. Pois é, mas assim, sim. Pensa que se eu não posso vê-lo desconfortável ou em sofrimento ou em dor, eu vou andar sempre quase que à frente dele, tentando tirar todos os matos, abrindo o caminho, asfaltando o caminho. Só que o que vai fazer com que ele lide melhor com a dor e com o sofrimento é exatamente ele atravessar isso e aprender o que tiver que aprender sobre si mesmo, sobre as relações e tudo mais. A dor, quando acolhida, eu vivi um processo muito forte na minha vida pessoal. A dor, quando acolhida, ela para de doer, porque você recolhe tanta informação dela que você passa a ser grato de ter recebido uma informação tão chacoalhenta como a dor, percebe? Agora, na pandemia, o que eu tô vendo acontecer agora? Que eu acho que é legal a gente falar. A gente está entrando num outro momento onde as coisas estão ficando mais estruturadas. A escola está mais estruturada, a tua rotina está mais estruturada. Tudo isso está gerando uma estrutura maior, que pode ser que a gente tenha uma sensação de frustração ou de tristeza, de ver isso tudo estabelecido. Enquanto estava uma confusão, a escola mais ou menos, mas a hora que as coisas se estabelecem, você começa a cair a ficha de que então é essa vida que a gente vai ter por algum tempo. E aí eu tenho esse desafio de lidando com, aspas, né, a saúde, no sentido, aspas, no sentido de todos os componentes, os pontos, os componentes, pilares que você chama, isso, né, dentro de uma estrutura que muitas vezes me traz desesperança, me traz exaustão. Então, assim, é a hora do voltar um dia de cada vez, mas assim, eu entendo mais do que nunca hoje o quanto essa conexão íntima com Deus é tão importante, porque ela é uma sustentação que nada no mundo vai te dar. Então, essa relação de você
abrir teu coração, de você ir cuidando desses itens, né? Do se alimentar bem, do buscar tomar um sol. A gente vai aprendendo a navegar num ambiente que, a princípio, eu jamais imaginei que a gente já está em setembro, ainda nessa situação. Exato. E não sabe quando eu achei que assim, junho acabar. acabou, pronto, Sim. Férias, entendeu? Não. Então é um cansaço E a gente ainda não tem uma perspectiva. Sim. Então, tá muito de olho, muita atenção, lupa dentro, porque a gente tende a estar mais irritado, porque tá mais cansado. Então, assim, essa atenção ao que sai da minha boca, como eu me comunico, comuniquei com grosseria, pede perdão, ajusta para o que você precisa, na verdade. Quanto mais a gente for limpando essa caminhada, melhor vai ser, entendeu? Porque a gente ainda tem algum tempo, né? E não sabe, se a gente tem um tempo e a gente sabe quanto tempo é, né? A gente tem algum tempo que a gente não sabe quanto tempo é. Então, lidar com isso mesmo, né? Fácil não é, né, Dani? Não. Mas é o que a gente tem, né? É então, o que temos. É o que temos e a gente, enfim, não temos É uma frase assim, controle. que me vem muito, né? A cada dia uma vida. A sensação que dá é que a cada dia... Se você entende que a cada dia você tem a experiência de uma vida, assim, no sentido de preencher neste dia a vida, que é o que a gente tem, porque a nossa ilusão é pensar, não, daqui 6 meses eu vou fazer tal... Não, você não sabe se daqui 6 meses você está vivo, o que aconteceu, onde você está, qual é a sua condição, né? A gente faz planos, mas a gente fazer planos de um lugar, de quem sabe da vulnerabilidade que por mais que eu tenha planos, eu tenho a total percepção do quanto é hoje que eu tenho para plantar a semente desse plano, né? Então não é um viva o hoje como se não houvesse amanhã, mas é um viva o hoje porque é hoje, com a honra que esse hoje pede pelo presente que ele é de fato, né? Estamos vivos hoje, né? Então vamos Amém. viver o hoje. Olha, a Adriana perguntou mais de uma vez isso, mas se seu filho não aceita seu acolhimento? Às vezes as crianças, quando você vai falar o eu também, eu sinto muito, às vezes existem algumas crianças de temperamento, eu tô tão irritado com a situação que eu tô vivendo, que é tipo, me deixa, acontece. E eu acho que é muito legal você dar uma posição de quem está disponível. Então é assim, filho, eu sinto muito, eu tô aqui. Porque tem uma diferença muito sutil entre eu acolher você e eu querer resolver o que você está sentindo. Então vale a pena fazer essa distinção. Eu acolher você significa que eu não estou lutando com o que você está sentindo. Eu acolho, eu entendo e eu vou te ajudar a dessa tristeza, ou dessa raiva, ou dessa fúria que veio, a gente entender o que você precisa, ou o que é importante para você. Isso. Agora, às vezes o acolhimento, a gente está pensando que está acolhendo, mas você está dizendo, ai filho, mas não precisa ficar assim. Porque Ô filho, mas por que você não faz tal coisa? Então, o acolhimento, ele eu estou aqui à disposição, eu sinto muito, isso que está acontecendo dói mesmo, a mamãe também sente assim, você não precisa ficar contando história, mas eu também sinto assim. E fale só quando você achar a situação no seu coração. E aí você pode... ele vai falar, eu tô entendendo que você tá precisando de um tempo, a hora que você quiser conversar, eu tô aqui. É saber dar esse tempo, né? Que às vezes ele dá não esse quer ser espaço. acolhido naquele momento. E você quer acolher e sanear aquele... Mas não, às vezes não é naquele momento. É conseguir se frustrar pela espera. Ele vai ter que esperar, vou ter que esperar o momento que Mas ele o ponto quiser. é assim... Olha que interessante, o acolhimento não tem a intenção de sanear. De sanear, sim. O acolhimento tem a intenção de compreender. Eu te compreendo. Eu compreendo o que você sente. E isso saneia, entendeu? Mas eu não estou fazendo isso para sanear. Se eu fizer para sanear, isso. Eu não vou estar acolhendo, eu vou estar tentando solucionar. Aí é outra coisa. Sim. E às vezes a pessoa não quer solução, que foi a conversa que eu tive com o Rogério sábado. Eu quero chorar. Por favor, eu não quero que você me dê solução, que você fale o que eu tenho que fazer, que você fale, não é nada demais, vai dar tudo certo. Não. Eu posso desabafar a tristeza que eu tô sentindo e você só ficar comigo aqui? Ele falou, posso.
E isso, gente, é de um amor, é de um sossego que é muito bom, entendeu? E o silêncio às vezes cura mais do que ele falar uma Nossa, série de palavras, né? sem dúvida. É, Eu lembro uma vez que a minha mais velha teve uma situação de chorava muito, né? Muito. E eu tava com ela no sofá e dói, gente, dói pra caramba. Eu só chorava junto e eu falava pra ela, eu tô aqui. É só esse, eu tô aqui com você. Pro só. que você precisar, eu tô aqui. Porque o aprendizado da dor que ela estava passando, ele já estava acontecendo dentro dela. Eu não Era preciso. dela. Só que o ponto é, se eu tiver a expectativa e exigência de que ela já devia saber e não devia estar doendo, eu perco a Pronto. oportunidade. Sim. Você perde a A hora que oportunidade dela crescer, de dar, você perde a oportunidade isso, de dar a oportunidade para ela vivenciar e isso. crescer. Você perde a oportunidade de dar a Dá a oportunidade, oportunidade entendeu? para ela crescer. Que não é você que está dando, é a vida que está trazendo. Às Sim, vezes, por isso, deixa ela. isso, É deixa, dela, a vida é dela. calma. As Isso. asas que ela está construindo, né? Você não Isso. tem como. Eu gosto muito disso. A gente é acompanhante de voo, mas ela Sim. que bate a asa Voo é dela, dela. né? Voo é dela. Isso. Dani, daqui a pouco Qu- cai. Quanto 5 cai? minutos. Para. 5 Então, minutos. gente. Ó, eu só preciso dizer uma coisa. Fala. Teve muita gente falando aqui que como é que faz? Eu quero saber mais. Aqui no YouTube também. Eu tenho um curso online, Dri, que a gente Sim. trabalha tudo isso por um ano. Então, eu vou escrever aqui no Insta, mas no meu Linktree aqui do Insta tem. Tem lá. Para quem quiser aprofundar isso, é um caminho difícil, eu não vou dizer para vocês é um caminho fácil, porque a gente vai encontrar toda a nossa tentativa de controle e soberba em cima dos nossos filhos. Uhum. Eu acredito que, como pais, nós temos o maior desafio de todos. Por quê? Porque a hora que a gente dói a dor que eles estão vivendo, a nossa tentativa, muitas vezes, no processo de educação é parar de doer. Só que eu quero parar de doer a minha dor. Não necessariamente esse é um processo onde eu estou agindo como educação, no processo de educação, de ajudar o outro a lidar a construir com as suas asas, de novo. As suas asas. Na construção entendeu? de suas asas. Sim. Então a gente tem muitas armadilhas e eu diria para você que um dos lugares de maior arrogância que eu encontro em mim e nas pessoas que eu converso é a posição de pai e de mãe. Porque a gente trata desta vida como nossos filhos, são os meus filhos, e eu quero que você seja aqui, eu quero que você seja, para que você seja, diga algo bom sobre mim. Isso. Então, a gente sair desse lugar e a gente entrar realmente... Dani, 24 segundos. Ai, que droga, um beijo. Ai, que horror, a gente continua no YouTube, Dri.